Olá! Sabe aquela sensação de que tem umas regras não ditas no jogo da vida social? Regras que, tipo, algumas pessoas parecem dominar muito bem e outras nem tanto. Uhum, sei bem. Então, hoje a gente vai investigar justamente isso. É um tipo de poder que não é na força bruta, sabe? Mas que molda o jeito como a gente vê o mundo e o nosso lugar nele. Exato. É o que o sociólogo Pierre Bourdieu chamou de violência simbólica. Isso mesmo. Um conceito fundamental na obra dele. A ideia aqui é tentar entender como essa dominação funciona, assim, de forma bem sutil, quase invisível. E o mais doido, muitas vezes com a nossa própria concordância, né? Sem que a gente nem se toque. Pois é, essa é a parte mais intrigante, essa cumplicidade não intencional, digamos assim. Vamos usar as ideias do Bourdieu para explorar essas arquiteturas invisíveis do poder, que acabam sustentando certas hierarquias sociais. Preparados para essa exploração? Vamos lá, é um tema complexo, mas muito revelador. Então, para começar, tem um conceito que é super chave: o hábitos. Pensa nele como, sei lá, um chip social que a gente carrega. Boa analogia. São os nossos jeitos de pensar, de sentir, de agir, coisas que a gente aprende desde pequeno, sabe? Na família, depois na escola. São disposições duráveis, né? Sistemas de perceber, de avaliar, de agir que são incorporados pela gente. É como se a história do nosso grupo social ficasse meio que instalada na gente. E aí molda as nossas escolhas, muitas vezes sem que a gente pare para pensar sobre elas. Exatamente. É a estrutura social feita corpo, feita mente. E esse hábitos, claro, não existe solto no ar, né? Ele opera dentro de espaços específicos. Os campos, certo? Isso, os campos. Imagina a política, a arte, a ciência, a educação, cada um como se fosse uma arena social, um jogo com regras próprias. E em cada campo desses tem uma disputa, né? Uma luta por alguma coisa que é valiosa ali dentro. Exato. Uma disputa por um tipo específico de capital. E as regras desse jogo, aquilo que todo mundo naquele campo aceita, meio que sem questionar, é o que Bourdieu chama de doxa. A doxa, tipo o senso comum daquele lugar. São as crenças fundamentais, não ditas, que estruturam o campo. E a gente entra nesse jogo, a gente investe nele, porque acredita que vale a pena, que o que está em jogo é importante. Isso é a ilúsio. É o interesse no jogo, a crença no valor do que está sendo disputado ali. Entendi. E que capitais são esses que estão em jogo? A gente pensa logo em dinheiro, né? O capital econômico. Sim, o econômico é o mais óbvio, claro. Recursos financeiros, propriedades. Mas Bourdieu expande muito essa noção. Que mais tem, Tem então? o capital cultural. Esse é super importante para entender a violência simbólica. É o conhecimento reconhecido, os diplomas, o bom gosto, as maneiras, até o jeito de falar, a postura corporal. Ah, tipo saber qual garfo usar num jantar chique. Ou ter um monte de livro em casa. Pode ser isso também. Ele divide em três tipos, né? O incorporado, que é esse que faz parte da pessoa, tipo a erudição, a desenvoltura. O objetivado, que são os bens culturais, livros, quadros. E o institucionalizado, que são os títulos, os diplomas escolares, que têm um reconhecimento oficial. Faz sentido. E além do cultural e do econômico? Tem o capital social, que é basicamente a nossa rede de contatos, né? Os amigos, a família, os colegas, as conexões que a gente pode mobilizar para conseguir alguma coisa. O famoso QI, né? Quem indica. Certo. Econômico, cultural, social. E onde entra o tal do capital simbólico nessa história? Ah, o capital simbólico. Esse é o pulo do gato para entender a violência simbólica. Ele não é exatamente um outro tipo de capital, como os outros três. Não. Como assim? É mais como uma propriedade que qualquer um dos outros capitais pode assumir quando ele é reconhecido como legítimo. É o prestígio, a honra, a reputação, a notoriedade que vem junto com os outros capitais. Então é tipo a aura que o dinheiro ou um diploma podem ter. Exato. É quando o dinheiro não é só dinheiro, mas vira sinal de mérito, de sucesso. Quando um diploma não é só um papel, mas um atestado de inteligência superior, de capacidade. É a transformação do poder bruto, digamos, em autoridade legítima. Entendi. E a violência simbólica acontece aí. Acontece quando quem não tem esses capitais, ou tem eles em menor quantidade, acaba aceitando essa legitimidade. Aceita que quem tem mais capital simbólico merece estar onde está.
E pior, muitas vezes vê a própria falta desses capitais como uma falha pessoal, sabe? Como culpa, incompetência, falta de esforço. Nossa, pesado isso, em vez de questionar a estrutura desigual do jogo. Exatamente. A pessoa internaliza a hierarquia. É uma dominação que funciona pela adesão, pelo reconhecimento, muitas vezes de forma pré-reflexiva, quase inconsciente. Faz todo sentido. Quer dizer, então, que a coisa toda funciona bem quando o hábitos das pessoas que estão no topo combina direitinho com as regras do campo, com a doxa. Isso. Aí as práticas delas parecem as mais naturais, as mais adequadas, as certas. E quem vem de outro contexto social, com outros hábitos, que não se encaixa nessas regras, bom, fica em desvantagem. Parece deslocado, inadequado. E o Estado ainda entra para reforçar essa parada toda, né? Como você mencionou antes. Com certeza. O Estado tem um papel gigantesco nisso. Pensa bem, ele define como a gente classifica as coisas e as pessoas. O sistema escolar, por exemplo, com suas avaliações, seus diplomas, os censos com suas categorias socioeconômicas, étnicas. Verdade. Ao fazer isso, o Estado impõe uma visão de mundo, um conjunto de categorias de pensamento que a gente acaba usando para entender a sociedade e o nosso lugar nela. Bourdieu diz que o Estado detém um monopólio da violência simbólica legítima. Ele padroniza e universaliza certas formas de ver e classificar. E aí a dominação fica ainda mais eficaz, porque a gente internaliza essas classificações como se fossem neutras, objetivas. Exatamente. Elas passam a fazer parte do nosso próprio hábitos. A gente aceita sem nem perceber que são construções sociais, muitas vezes arbitrárias. Tá. E como a gente vê isso funcionando na prática? A educação é um exemplo que sempre aparece, né? É o exemplo clássico, sim. A escola, por exemplo, se apresenta como um lugar de oportunidade igual para todos, certo? Mérito, esforço individual. Uhum, o discurso padrão. Só que ela opera tratando formalmente como iguais alunos que, na verdade, chegam com bagagens culturais, capital cultural incorporado, principalmente, muito diferentes, herdadas da família. E o currículo geralmente valoriza mais um tipo de cultura do que outro, né? Exatamente. O currículo escolar não é neutro. Ele é o que Bourdieu chama de arbitrário cultural. Ele seleciona e valoriza certos conhecimentos, certos jeitos de falar, de pensar, que geralmente são os da cultura dominante, e apresenta isso como se fosse o conhecimento universal legítimo. E qual o resultado disso? O resultado é que os alunos que já chegam com hábitos e o capital cultural mais alinhados com o que a escola valoriza, bom, eles tendem a ter mais sucesso. E esse sucesso parece ser fruto do dom deles, da inteligência natural. Enquanto o fracasso dos outros parece ser culpa deles mesmos, né? Falta de esforço, falta de capacidade. Isso. E aí a escola, em vez de reduzir a desigualdade, acaba reproduzindo e, pior, legitimando essa desigualdade social. Ela transforma privilégio social em mérito individual. Essa é a violência simbólica na educação. Nossa, é muito sutil mesmo. E em outras áreas? Tipo, na questão de gênero, como isso opera? Opera de forma muito profunda também. Bourdieu analisou bastante a dominação masculina. Ele argumenta que uma visão de mundo androcêntrica, centrada no masculino, está inscrita não só nas estruturas sociais, leis, instituições, mas também no nosso hábitos, tanto de homens quanto de mulheres. Como assim, no hábitos das mulheres também? Sim, porque a gente aprende desde cedo a ver o mundo através dessas lentes. As mulheres podem internalizar certas expectativas, certas limitações, como se fossem naturais ou parte da essência feminina. E como isso se manifesta no dia a dia? De muitas formas. Na divisão desigual do trabalho doméstico, por exemplo, na diferença salarial entre homens e mulheres, mesmo em cargos iguais, o famoso teto de vidro, Sim. e até em interações mais sutis, né? No jeito de conversar. Já ouviu falar de mannerupting? Quando homens interrompem mulheres constantemente, ou mansplaining, quando explicam algo óbvio de forma condescendente. Claro, direto. Isso é violência simbólica também. Com certeza. É uma forma de desqualificar a fala, a autoridade da mulher no campo da comunicação, de forma quase automática baseada nessa visão androcêntrica internalizada. E o mais grave, essa desvalorização simbólica pode, em casos extremos, criar um terreno fértil e até legitimar a violência física. Como assim? Pensa nos casos de feminicídio, por exemplo. Muitas vezes, eles estão ligados a uma noção de posse, de superioridade masculina, de que o homem tem o direito de controlar a vida da mulher.
Essa ideia não surge do nada. Ela é alimentada por essa estrutura simbólica de dominação. Entendi. Faz uma conexão perigosa. E iniciativas como aquela lei anti-baixaria que surgiu na Bahia, proibindo o uso de dinheiro público para contratar artistas que desvalorizam as mulheres em suas músicas, isso seria uma tentativa de combater nesse nível simbólico. Exatamente. É uma luta dentro do campo cultural tentando alterar as regras do jogo simbólico, questionando o que é aceitável ou não, o que deve ser valorizado ou desvalorizado publicamente. É uma disputa simbólica explícita. Interessante. E a mídia e a cultura pop em geral também entram forte nessa dança, imagino. Sem dúvida alguma, a mídia é um veículo poderosíssimo de disseminação de representações sociais, de modelos de comportamento, de visões de mundo. Muitas vezes ela acaba reforçando estereótipos. Tipo, a mulher sempre como dona de casa ou, no outro extremo, como objeto sexual. Exato. Ou a erotização precoce de meninas, a pressão por padrões de beleza irreais. Tudo isso circula muito na publicidade, no cinema, na música. Isso se conecta bastante com a crítica da Escola de Frankfurt, à indústria cultural, né? Sim, que diz que a cultura vira mercadoria e serve para manter o status quo. Pois é, vende-se não só produtos, mas estilos de vida, aspirações, um jeito de ver o mundo que, no fundo, gera conformismo. O glamour, o sucesso apresentado garantem a ilusão, fazem a gente querer participar desse jogo. E quem não consegue atingir aqueles ideais... Às vezes, de novo, a culpa recai sobre o indivíduo. Bourdieu fala de um sentimento inconsciente de culpabilidade que pode surgir em quem não se encaixa nos padrões dominantes. Entendi. É uma pressão constante e invisível. Até mesmo coisas que parecem mais banais, tipo o jeito que a gente fala ou onde a gente faz compras, podem ser palco dessa disputa simbólica. Podem e como. Pensa no preconceito linguístico. Por que certos sotaques ou formas de falar são considerados corretos, elegantes, enquanto outros são vistos como errados, feios, ignorantes? Verdade. Isso é muito forte no Brasil. Odier falaria de um mercado linguístico. A língua oficial, a norma culta, funciona como a moeda mais valorizada. Quem domina essa norma tem mais capital linguístico, que pode ser convertido em outras formas de capital, conseguir um emprego melhor, ser levado mais a sério. Desvalorizar a fala do outro é uma forma de violência simbólica. E o consumo que você mencionou? O consumo também é um campo de batalha simbólico fortíssimo. Lembra daquela polêmica dos rolezinhos nos shoppings alguns anos atrás? Lembro, claro. Gerou muita discussão. A reação super forte, muitas vezes agressiva de parte da sociedade dos próprios shoppings, revelou algo interessante. Mostrou como o shopping center não é visto só como um lugar de comprar coisas, mas como um espaço simbólico de distinção de classe. Um espaço que deveria ser exclusivo. Exato. A presença em massa de jovens da periferia, com seus estilos, sua música, foi sentida por alguns como uma invasão, uma quebra da ordem simbólica daquele lugar. A reação foi uma defesa dessas fronteiras simbólicas, muitas vezes invisíveis, mas muito poderosas. Caramba, vista assim, essa lógica tá em todo lugar mesmo. Está muito entranhada nas nossas práticas e percepções. Bom, resumindo então o que a gente conversou, parece que o poder mais eficaz talvez não seja aquele da força bruta, que a gente vê claramente, mas sim esse poder que se infiltra na nossa cabeça, sabe? Que molda o que a gente acha que é normal, que é justo, que é bonito, que é desejável. Uhum. A dominação não é só algo imposto de fora para dentro. Ela é internalizada. A gente acaba participando dela, muitas vezes de forma silenciosa, sem nem perceber. Exatamente essa é a grande sacada do Bourdieu sobre a violência simbólica. Ela opera através do desconhecimento da aceitação das estruturas como se fossem naturais. É uma arquitetura realmente invisível, mas que estrutura muito da nossa vida social. E isso então nos deixa talvez com uma provocação final para pensar, né? Considerando quão fundo essas estruturas simbólicas estão incorporadas na gente, no nosso hábitos, na doxa dos campos que a gente frequenta, onde será que, nas nossas escolhas mais do dia a dia, nos nossos gostos pessoais, nos nossos julgamentos, aqueles que parecem totalmente nossos, sabe? Onde será que podem estar operando essas arquiteturas invisíveis do poder? Boa pergunta. Como é que a gente pode começar a, sacar a influência dessa dominação simbólica no nosso próprio jeito de ser, de sentir, de ver o mundo? Fica aí a reflexão.